Olá, começamos um novo mês, dia 1º de maio de 2020. Quero convidar você, querido irmão, neste dia a rezar comigo a memória de São José Operário. Por isso, os textos bíblicos, digo os textos bíblicos porque, assim como tenho feito ao domingo, refletido apenas o Evangelho, hoje eu quero fazer, inclusive, uma outra proposta. Que você reze os textos bíblicos propostos para celebrar a memória. Por isso, talvez na sua liturgia diária, imediatamente ao você abrir, você não vai encontrar. Porém, está lá na memória facultativa de São José Operário. Os textos bíblicos são do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 até o capítulo 2, versículo 3. É isso mesmo. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o capítulo 2, versículo 3. Assim como também rezar o Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. O texto bíblico da primeira leitura é a narrativa da criação, que fala exatamente que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o Evangelho é aquele texto bíblico conhecido de que Jesus, estando na sua terra, não realiza muitas coisas por conta da falta de fé daquele povo, que inclusive ousa dizer, não é ele o filho do carpinteiro? Assim, queridos, quero hoje adentrar com você o significado deste dia de hoje. Inclusive peço as suas orações, porque hoje eu completo mais um ano de vida sacerdotal. É isso mesmo, hoje é meu aniversário de consagração, meu aniversário de ordenação presbiteral, e assim rezo com você o significado profundo deste dia de hoje. Em 1955, Pio XII instituiu a festa de São José Operário para dar um protetor aos trabalhadores e um sentido cristão à festa do trabalho. Uma vez que todas as nações celebram tal festa a 1º de maio. A celebração de hoje é uma memória facultativa, ou seja, não é uma celebração obrigatória. A figura de São José, o humilde e grande artesão de Nazaré, orienta para Cristo, Salvador do homem. Filho de Deus, que participou em tudo da condição humana, nos vai lembrar a Gaudium et Spes. E aí é importante nós lembrarmos que é afirmado antes de tudo que o trabalho dá ao homem o maravilhoso poder de participar na obra criadora de Deus e de aprimorá-la. Por isso, aqui temos a proclamação do livro do Gênesis, que ele possui, o ser humano, a partir dessa obra criadora, um autêntico valor. O homem moderno tomou consciência desse valor que Deus sempre o deu, ao reivindicar o respeito a seus direitos e a sua personalidade. Assim, a Igreja batiza hoje a festa do trabalho para proclamar o real valor do trabalho, aprovar e bendizer a ação das classes trabalhadoras na luta que, em alguns países, prosseguem para obter maior justiça e liberdade. Falo também para pedir a todos os fiéis que reflitam sobre os ensinamentos da própria Igreja por meio do magistério eclesiástico, inclusive como nos documentos da Mater et Magistra de João 23, a Populorum Progressio de Paulo VI, são alguns exemplos desses. Assim, quero rezar com você neste dia de hoje a importância de olharmos para a figura de São José, um simples operário, um simples carpinteiro. Com certeza uma família pobre, que passou por privações, por inúmeras necessidades, e ao mesmo tempo que confiou na graça e na misericórdia. Mas tenho certeza que aquela família, por ali abrigar o próprio Filho de Deus, entendia que a luz da paternidade divina, a luta pela dignidade, pelo respeito, eram fundamentais. E exatamente à luz de São José, da sua entrega, da sua fidelidade, de um homem trabalhador, queremos trazer neste dia de hoje as dores de tantas famílias que não têm a dignidade do trabalho.
quando olhamos para a pandemia atual, que escancara de vez o escândalo de uma sociedade tão dividida entre quem muito tem, entre milhares, milhões e bilhões que nada tem. As filas imensas para ir atrás de um benefício refletem de maneira particular neste país um Brasil marcado pela constante exploração que, quando vem uma situação como essa, e como eu acabei de dizer, só escancara a vergonha que é viver numa situação de pobreza e de miséria. É bem verdade que a pobreza, à luz do Evangelho, nos fazem melhores. Porém, quando a pobreza arranca a dignidade, quando arranca a beleza de se viver, arrancou a humanidade. Por isso não podemos ser indiferentes. Por isso não dá simplesmente para se contentar com um "e daí?" Não é possível. Porque exatamente aqueles que são coerentes ao Evangelho, mesmo não podendo muito fazer, oferecem exatamente aquilo que têm: a solidariedade, a compaixão. Por isso que, a exemplo de São José, neste dia de hoje, sejamos solidários a tantos trabalhadores e trabalhadoras que lutam para ter dignidade. Sejamos unidos àqueles que têm perdido a sua dignidade exatamente por conta da falta de trabalho, por conta da pobreza e agora por conta da enfermidade. Que São José interceda por nós, para que entendamos que o trabalho não é para nos enriquecer, mas exatamente para nos dar dignidade e continuarmos a sermos colaboradores na permanente construção do mundo melhor, para que sejamos continuadores da bela obra criadora de Deus. Que sejamos fiéis a essa palavra, para que, exemplo de São José, sejamos operários no nosso trabalho e operários para o reino. Que, pela intercessão de São José, o Senhor te abençoe. Paz